Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Daniel. Nós vamos ler a partir do verso 22. Essa história ela é muito interessante. Daniel, como nós sabemos, ele era cativo na Babilônia. E quando ele chegou na Babilônia, ainda adolescente, se tornou um dos homens mais sábios, mais importantes daquele reino. O rei havia morrido, o rei da Babilônia, ele morre, Nabucodonosor. O seu filho assume o lugar, o rei Belsazar, e decide dar uma festa. E nessa festa esse homem ignora todas as coisas que são referentes a Deus. E Deus se manifesta, chamando a atenção deste homem, o corrigindo. E essa história traz para nós hoje uma grande lição. E é sobre isso que nós vamos ler. Então nós vamos começar lendo do verso 23, quando Daniel começa a falar ao rei Belsazar. E ele diz assim: Porém te elevastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, e não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Então, dele foi enviada aquela parte da mão que traçou o escrito. Esta, pois, é a escritura que foi traçada: Mene, Mene, Tekel, Ufassim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Pérez, dividido está o teu reino e entregue aos medos e persas. Então Belsazar deu ordem e vestiram a Daniel de púrpura, puseram-lhe uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamaram a respeito dele que seria o terceiro em autoridade no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto. E Dário, o Medo, recebeu o reino, tendo cerca de 66 anos de idade. Pai, diante de ti está a tua palavra. Que esta palavra, que é viva e eficaz e poderosa, encontre agora um lugar em nosso coração. Que essa noite possamos compreender o que o Senhor tem para nossas vidas. Estamos prontos para ouvir a tua voz. Espírito Santo, fala conosco agora, de uma forma muito especial, eu te peço, no nome poderoso de Jesus. Amém, e amém, e amém. Eu quero falar hoje sobre o tema Uma noite para mudar a sua vida. E eu quero desafiar você, nesta noite, a mudar a sua vida. O que você vai fazer com a sua vida essa noite? A Bíblia diz que o rei Belsazar, ele resolveu dar uma festa. E ele convidou 1000 pessoas, as 1000 pessoas mais importantes do seu reino. Ele reuniu em um salão e começou a festejar. Depois de terem bebido muito vinho, ele decidiu tomar vinho nos copos de ouro que foram trazidos
lá de Jerusalém, do templo do Senhor, e eles beberam naqueles copos. E quando eles estavam bebendo naqueles copos, a Bíblia diz que diante da luz dos candeeiros surgiu uma mão, e essa mão começou a escrever na parede. E pela primeira vez nós estamos ouvindo falar de uma imagem projetada em 3 dimensões, né? Deus projetou, e para que alguém não dissesse que era truque, né? Foi truque de sombra. Deus fez um truque lá, alguém fez um truque, então Deus deixou lá escrito na parede, para quem quisesse ler, estava lá escrito na parede. E Deus naquele dia chama a atenção daquele homem, e Deus dá uma palavra de correção na vida daquele homem, e diz a ele: eu te coloquei como Senhor de todas as coisas. Entregou a ele um reino poderoso, o reino da Babilônia. Então Deus colocou aquele homem em um lugar de excelência. Ele herdou de seu pai tudo que o seu pai havia conquistado, todas as guerras, todas as nações, o reino mais poderoso até hoje. Quem estuda a história sabe que Babilônia foi a nação mais poderosa da terra, e ele herdou tudo isso, sem um mínimo de esforço, mas simplesmente ele decide fazer uma festa, e nessa festa, ele decide zombar, fazer pouco caso daquilo que era de Deus. Ele faz 3 coisas que eu considero gravíssima para a vida de um homem. Ele tirou o que era sagrado do altar para uso pessoal. Ele não considerou, simplesmente ele pegou o que era sagrado e resolveu usar. Eu fico pensando que nós, nessa geração, temos feito muitas vezes assim. Sabe quando você pega o dízimo e você usa para o seu uso pessoal? Você está pegando o que é sagrado, o que é do altar, e usando para você. A Bíblia diz que toda nação, a nação toda, deve dizimar na casa do Senhor. Essa é uma ordem para todos os seres humanos da terra. Deus mandou todos os seres humanos da terra dizimarem na casa do Senhor. Quando você usa isso, e você faz pouco caso disso, você está pegando o que é sagrado. Esse é só um exemplo, e usando naquilo que é para você. Belsazar pegou os copos do altar de Deus e simplesmente começou a usar para ele. A segunda coisa que ele faz, ele banalizou o que era sagrado. Pegou os copos, deu bebida às suas mulheres, às suas concubinas, a quem ele quis, banalizou as coisas sagradas de Deus. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós não podemos banalizar o que é sagrado. Nós precisamos ter reverência, respeito às coisas sagradas de Deus. Precisamos tratar com zelo aquilo que foi separado e consagrado ao Senhor. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Sabe, nós precisamos cuidar bem dos utensílios da casa de Deus. Cada cadeira dessa que eu sento, ela pertence ao Senhor. Cada coisa que eu uso aqui pertence ao Senhor. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Nós tínhamos uma arca aqui no altar, que era, nós colocamos, a arca simboliza a glória de Deus. Então a arca era como um símbolo aqui nesse altar. Não que nós adoremos a arca, mas era para trazer à memória o tempo em que Deus se revelava através da arca, e a arca representava a sua glória. Mas quando eu chegava aqui no altar, às vezes eu encontrava Bíblias em cima da arca, eu encontrava copo em cima da arca,
eu encontrava carteira em cima da arca, eu encontrava celular em cima da arca. Aí eu chamei as pessoas que cuidam da igreja e disse: vamos tirar essa arca, porque isso está me aborrecendo. Já que decidimos colocar uma arca no altar, então devemos respeitar a arca do altar do Senhor. As coisas de Deus não é para ser banalizada. Você não pode tratar a casa de Deus como se você estivesse indo para um shopping, ou como se você estivesse indo à praia, ou como você estivesse indo a qualquer lugar, ao cinema. Aqui não é um cinema, aqui não é um shopping, aqui não é um lugar de espetáculo, aqui é a casa do Deus vivo. Sabe, quando eu comecei na igreja, eu me lembro que quando a gente abria a Bíblia, todo mundo ficava de pé, e o pastor dizia: vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. E era aquela coisa, era a palavra. Precisamos entender que as coisas de Deus que foram consagradas a Ele devem ser respeitadas. Aquele homem simplesmente banalizou. Isso é terrível, quando a gente começa a banalizar, achar que podemos estar nesse altar de qualquer jeito, que podemos servir a Deus de qualquer jeito. Não banalize aquilo que Deus consagrou, aquilo que Deus santificou. E a terceira coisa que esse homem faz, ele se acha melhor do que Deus. Daniel diz a ele: você não se importou, você se achou superior a ele, só porque você era rei, só porque você assumiu uma nação. Você não lembra o que aconteceu com seu pai? E você simplesmente ignorou. Nós precisamos, irmãos, entender quem é Deus e quem é o Rei, quem é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Não é Ele que precisa de nós, não é Ele que precisa do nosso favor, não é Ele que precisa da nossa ajuda. Somos nós que precisamos dEle. Nós precisamos adorá-lo, nós precisamos reverenciá-lo, nós precisamos amá-lo, nós precisamos da presença dEle. Sabe, como o salmista diz, assim como uma corça precisa de água, nós precisamos de Deus. Não sou eu que ajudo Deus, é Deus que me sustenta. Aquele homem simplesmente se achou melhor do que Deus. Você pensa que você pode virar as costas para Deus? Você pensa que pode dizer assim: hoje eu sou de Deus, amanhã eu não sou mais, como se Deus fosse um objeto. E todas as vezes que fazemos isso, estamos nos destruindo, estamos nos deteriorando. Daniel diz àquele homem: por que você fez isso? O Espírito Santo nesses dias, ele tem me perguntado: o que está escrito na parede? E eu estou com essa palavra me incomodando, essa pergunta fervendo dentro de mim, o Espírito me perguntando: você consegue ler o que está escrito na parede? Interessante, irmãos, é que nesses últimos dias, nesses dias de pandemia, são os dias que nós mais olhamos para a parede. Vocês já perceberam isso? Nós estamos com os nossos olhos voltados para a parede. Nós estamos olhando para a parede de um celular, para a parede de um smartphone, de um tablet, da televisão. Agora mesmo vocês estão aqui olhando para a parede. Pouco instante nós estávamos projetando ali na parede. Nunca olhamos tanto para a parede como estamos olhando nesses dias. E o Espírito tem me dito: vocês estão olhando para a parede todos os dias, só que vocês não estão conseguindo ler, entender o que eu estou dizendo. Estamos vivendo os dias mais difíceis de nossas vidas.
e nós não conseguimos ler o que está sendo escrito na parede. Alguns dizem, é Deus que está pesando sua mão sobre a terra. Por isso essa pandemia, por isso essa enfermidade no mundo inteiro, Deus freou o mundo. Alguns afirmam isso. Outros dizem, não é Deus. Quem está fazendo isso é o diabo. É o diabo que está assolando a humanidade. É o diabo que está matando as pessoas. É o diabo que trouxe esse vírus. Não foi Deus. E ficamos então nessa discussão. Uns dizem que foi Deus, outros dizem que foi o diabo. Mas a Bíblia diz que quando vier a peste sobre a terra, isso está lá escrito na palavra de Deus em 2 Crônicas 7, 13 e 14. Quando vier a praga sobre a terra, então o povo que se chama pelo meu nome, ele deve orar, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Então eu descerei dos céus e sararei a terra. A visão, ela é geral. Ouça o que eu vou te dizer. Todos que estavam naquela sala, os 1000 convidados e todos que serviam naquela sala, podiam ver a mão e podiam ver o que estava escrito. Todos podiam ver a mão e o que a mão escreveu. Mas a revelação e a correção não era coletiva. A correção era individual. A correção não é coletiva, a correção é individual. O que eu quero dizer com isso é que no meio disso que nós estamos vivendo, creia você que é Deus ou não, creia você que é o diabo ou não, nós precisamos compreender o que Deus está falando comigo no meio disso, no meio dessa pandemia, no meio desse tempo tão terrível. Eu preciso entender o que está escrito na parede, mas não o que está escrito na parede para o mundo, para a sociedade, mas eu preciso compreender o que Deus escreveu para mim. E é isso que o Espírito estava dizendo a Belsazar, e é isso que o Espírito quer dizer esta noite. É isso que o Espírito quer que você pense essa noite. O que está escrito na sua parede, na parede do seu celular, na parede do seu tablet, da sua TV, sei lá o que você está usando, para que parede você está olhando, para a parede da sua sala, para a parede do seu quarto. O que é que eu estou dizendo a você hoje? Ninguém conseguia ler, porque faltava o Espírito de Deus. E eu fico pensando isso, e eu me peguei pensando nisso, e disse: Deus, será que falta mais do teu Espírito em mim? Interessante é que Davi era um homem de guerra, era um homem vencedor, era um homem que não perdia a batalha, se tornou o homem mais poderoso, mais rico da terra. Mas a oração de Davi era: Senhor, não tira de mim o teu Espírito, Senhor, não tira de mim o teu Espírito, Senhor, não tira de mim o teu Espírito, porque ele viu o que aconteceu com aquele que o antecedeu. Ele viu o Espírito de Deus ser arrancado de Saul, e ele viu o quanto aquele homem sofreu, e como foi o fim daquele homem. Então ele disse: não me importa quantas coroas, quanto eu tenho de riqueza, eu preciso mesmo do teu Espírito. Naquele reino tinha gente sábia, naquele reino tinha gente rica. Eu fico pensando que nesse tempo, eu fico às vezes assistindo a televisão, olhando para a parede, e fico ouvindo os cientistas do mundo inteiro, e filósofos, historiadores,
Eu fico pensando, meu Deus, quantos homens sábios nós temos na terra, como eles são capazes, como eles conseguem detectar um vírus, eles conseguem saber a sua origem, conseguem saber como ele se propaga, quanto tempo ele vive, aonde ele vive, e a cada dia eles descobrem coisas novas. Como eles são capazes, como eles são inteligentes. E aí vem o historiador, o filósofo, o sociólogo, o psicólogo, e eles conseguem fazer uma leitura perfeita da sociedade, do comportamento, e eles começam então a trabalhar em cima disso. A semana passada eu ouvi uma psicóloga falar sobre as crianças, o cuidado, quantas crianças estão entrando em depressão, e ensinando os pais como resolver isso. Eu disse, eles conseguem perceber essas coisas, mas faltam homens e mulheres com o Espírito de Deus. Está faltando o Espírito de Deus, está faltando o Espírito de Deus, para que possamos ler agora o que o Espírito diz, o que o Espírito está dizendo, o que o Espírito está dizendo a mim, o que o Espírito está falando para mim, no meio dessa dor, no meio dessa confusão toda. Você consegue ler? Os sábios não conseguiam, os adivinhos não conseguiam. Interessante, nós estamos vivendo isso. Os adivinhos não conseguem falar nada, os feiticeiros não conseguem falar nada, os pastores estão batendo cabeça, e cada um às vezes interpretando como acha que deve ser. Então o Espírito disse para mim, leia o que eu estou escrevendo na parede. Olhe para a parede, mas você precisa olhar, não com olhar humano. A rainha, a mãe de Belsazar, disse a ele, olha, tem um homem aqui, esse homem, ele tem o Espírito de Deus, ele é capaz de ler. Nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida, que você receba mais e mais do Espírito de Deus, e você consiga ler o que está escrito. E aí Daniel, ele faz uma interpretação, e é essa interpretação que eu quero compartilhar com vocês, dessa advertência divina. Uma interpretação muito simples, mas muito poderosa. E eu confesso aos irmãos que meu coração treme tanto a ver isso, o que estar aqui. Então ele olha para aquela parede e diz, é muito simples. E é essa ideia simples, mas poderosa, que eu quero que vocês guardem no coração. Ele disse, olha, o que está escrito é Mene, Mene, que significa tudo tem um fim. Contou Deus o teu reino e o acabou. Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo tem um tempo, tudo tem um fim. Eu quero te dizer esta noite, tudo tem um fim. Você entende isso? Tudo tem um fim. Até nós temos um fim. Chegará um dia que nós não existiremos mais. Eu não vou mais existir um dia. Eu tenho um fim. A Bíblia diz que o fim de todas as coisas já estão determinadas.
E Deus naquele dia lembrou aquele homem: olha, você está vivendo na sua arrogância, você está vivendo aí se achando o homem mais poderoso da terra, você acha que pode zombar de mim, você acha que pode zombar de tudo que é sagrado, mas eu quero que você entenda que tem um fim, tem um fim. Jesus Cristo, ele contou uma parábola de um homem. Ele diz que este homem plantou, e tudo que ele plantou deu, mas ele diz que deu de forma abundante, tudo cresceu de forma abundante, a tal ponto que aquele homem entendeu no seu coração que ele se tornou um homem tão rico, tão poderoso do que ele iria colher, que ele não precisaria nunca mais trabalhar na sua vida. Então ele projetou, ele disse: vou derrubar esses celeiros velhos, vou construir celeiros novos, e vou dizer à minha alma: alma, come, bebe e folga. Mas naquela noite, o Espírito Santo chamou aquele homem de louco. O Espírito Santo disse: louco, essa noite vão chamar a tua alma, vão chamar você, e para quem você tem guardado? A questão, irmãos, não é que vai acabar, porque isso é fato, isso já está determinado por Deus. O homem vai nascer um dia, vai morrer um dia, alguns vão morrer velhos, outros vão morrer mais novos. Eu não sei, às vezes nós crentes esquecemos disso, e alguns querem abandonar Deus porque um parente morreu. É óbvio que a gente não quer que ninguém morra, mas todos nós sabemos que morrer já foi determinado por Deus, e nós não podemos odiar a Deus porque alguém morreu. Nós devemos amar a Deus porque Ele nunca escondeu isso de nós. Tudo tem um fim. Você tem um fim, eu tenho um fim. A questão é para quem nós estamos preparando esse fim. Cristo disse: aqueles que morrem comigo não morrem, são como sementes, eles caem à terra e são renovados. Eles não saberão o que é morrer, porque eles dormirão e acordarão comigo, mas terá um fim. Nós precisamos pensar sobre isso nesses dias. Nós precisamos pensar sobre isso, o que estamos fazendo com nossa vida, para quem nós estamos vivendo. Belsazar estava vivendo para ele, para o seu reino, para a sua fortuna, para o seu dinheiro, para a sua posição de rei. Ele não estava se importando com Deus. Daniel disse a ele: o teu pai cometeu o mesmo erro e você não percebeu isso, e agora você está cometendo o mesmo erro. Nós vimos as gerações passadas, os nossos pais cometeram os mesmos erros, viveram como se Deus não existisse, viveram como se nunca fossem morrer, viveram como se nunca tivesse que um dia dar conta a Deus, e nós estamos fazendo as mesmas coisas com as nossas vidas. Tem um tempo para quem nós estamos nos preparando. Quem vai nos receber quando nós estamos para nascer? A responsabilidade da nossa recepção é de Deus, e Deus prepara todo um cenário para nos receber. Deus capacitou pessoas. Se não tiver ninguém para te receber, quando nada uma mãe tem lá para te receber. Deus colocou isso. Ninguém nasce só. Todo mundo que nasce tem no mínimo uma pessoa para o receber, porque Deus se preocupou com isso. E quando você morre, você precisa preparar o seu cenário. Quando for acabar os seus dias, quem vai te receber? Você tem duas escolhas: ou a morte te recebe e junto com Satanás te leva para o inferno, ou você decide morrer para Deus, e quando você morrer, então Deus te recebe e te leva para os céus.
Você foi contado, Belsazar. Nós estamos sendo contados, irmãos. Nossos dias estão sendo contados. O Salmo diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira, a fim de alcançarmos coração sábios. Salmo 91, verso 12. Precisamos então saber que estão sendo contados os nossos dias. E quando acabar, para quem será? Para quem será? Deus está escrevendo na parede, perguntando a você: quando terminar, para quem será? Quando você fechar os teus olhos, com quem você vai ficar? Com seu dinheiro não vai, o seu conhecimento científico não vai, tudo que você tiver na vida, nada mais vai ficar com você. Nada. Escrito. A outra coisa que ele diz, a outra advertência divina sobre a mão que escrita na parede naquela noite, ele diz: Tekel, você foi pesado. E aqui nós precisamos parar para pensar exatamente sobre isso. Tudo tem um peso. Existe uma balança que pesa o que você diz, o que você faz aqui na terra, e essa mesma balança está nos céus. A Bíblia fala de galardão. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras dirão como será a nossa vida na eternidade. Galardão. Você entende isso? Você entende que existe galardão, assim como existe galardão na terra, existe galardão nos céus, assim também como existe galardão no inferno. As suas obras vão determinar a sua posição. Leia Apocalipse, você vai ver isso. A Bíblia fala de posições. Assim como tudo que você faz vai retornar para você. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Eclesiastes capítulo 11, 1 diz: lança o teu pão sobre as águas, e ele vai voltar para você. Um dia você vai encontrar ele. O que a Bíblia está nos ensinando é que tudo que lançarmos sobre a terra vai voltar para nós. Há um peso. Cristo no Sermão do Monte, ele diz que nós daremos conta de toda palavra ansiosa que sai da nossa boca. Você tem que ter cuidado com o que você está falando. E observe, eu quero que você entenda que Deus escuta o que você fala. Você quer ver um exemplo disso? A Bíblia diz que Tomé estava na sala reunido com os 12. E os 11 disseram a ele, na verdade os 10, porque Judas já havia morrido, disseram a ele: Jesus Cristo esteve aqui e se apresentou para nós. Tomé disse: eu duvido disso, eu não acredito nisso, eu só vou acreditar se eu tocar na mão dele e se eu tocar no lado dele. Jesus Cristo não estava lá. Quando Jesus Cristo aparece pela segunda vez, ele olha para Tomé e diz: Tomé, toca aqui na minha mão. Jesus Cristo ouviu o que Tomé falou. No livro de Atos, capítulo 9, Deus vai falar com Ananias e diz: vai lá na rua direita, na casa de um homem chamado Judas, porque Paulo agora mesmo está falando. E eu lhe mostrei a ele em visão. Deus estava ouvindo o que Paulo falava.
Jesus Cristo disse: cuidado com o que você fala. Há um peso no que você fala, há um peso no que você faz. Aquele homem ele era rei. Deus colocou ele como rei da maior nação do mundo, e ele simplesmente não levou em consideração isso. Eu quero que você entenda que há um peso naquilo que você é. Deus te colocou como pai, há um peso sobre isso. Deus te colocou como filho, há um peso sobre isso. Deus te colocou como mãe, há um peso sobre isso. Deus te colocou como chefe, há um peso. Se Deus te colocou como zelador, há um peso sobre isso. Ele disse: tudo que você faz é pesado. Em Amós capítulo 7, versos 7 e 8, a Bíblia diz que Deus colocou um prumo e ele aferiu o comportamento do homem. O prumo de Deus. Não pense que o que você faz vai passar desapercebido de Deus. Pedro diz: homens, cuidado, muito cuidado como vocês estão tratando as vossas esposas, porque dependendo de como vocês estiverem agindo, as orações de vocês não serão ouvidas nos céus. Há um peso. Eu vou dar um exemplo a vocês do que eu quero dizer sobre um peso, da consequência. Eu acho que o que eu vou falar vai ilustrar bem. Algumas décadas atrás, isso tem mais de 30 anos, eu acho, começou a surgir uma onda de infecção nos hospitais, a famosa infecção hospitalar. E os médicos começaram a estudar o que estava causando essa infecção hospitalar, um índice tão elevado. Então eles começaram a observar os médicos e começaram a criar normas para que esses médicos pudessem cuidar dos pacientes, normas de higiene. E eles se concentraram nos médicos. Depois eles se concentraram no material em que os médicos usavam, chamado campo cirúrgico. Cuidaram da esterilização. Depois eles se concentraram no paciente e começou a se fazer depilação, que a gente chama de tricotomia, tirar o pelo do paciente nos locais que seriam operados, porque se imaginava que os cabelos era a fonte de contaminação. Então se raspava os cabelos do paciente, dava-se banho nele, hoje ainda se faz isso, para que não houvesse contaminação. Mas depois de terem tomado todas essas normas, todos esses cuidados, se percebeu que continuava o índice de contaminação alto. Todos os cuidados que eles tomaram, o efeito foi muito pouco. Então eles começaram a se perguntar: por que não está dando certo isso? E aí de repente alguém observou nas pessoas que faziam a limpeza do hospital. Então eles observaram que eles usavam vassoura e que eles usavam pano, infregões, e eles perceberam que esse material que essas pessoas usavam e da forma como eles usavam eram os verdadeiros vilões, traziam as contaminações. Então hoje, se você observar, não tem vassoura em hospital. Hoje as pessoas de limpeza usam uma técnica de limpeza. Então eles perceberam que precisava treinar e mudar o material daquelas pessoas. Mas ninguém tinha se preocupado antes com o pessoal da limpeza. O que eu quero te dizer isso? O que eu quero te dizer é que você talvez pense assim: eu sou o pequenino, eu sou o menorzinho, eu só sou um pai de família, eu só sou alguém aqui nessa rua. Mas eu quero te dizer que o que você faz e o que você fala tem peso. Tem peso na sociedade, tem peso nas pessoas que estão em sua volta e tem peso nos céus. Você está entendendo o que eu estou falando?
Você foi pesado. Nós estamos sendo pesados. Em 1 Coríntios diz que a obra de todos nós será testada no fogo. Todas, e aquelas que permanecerem, então esse receberá galardão. E as obras precisam ser de ouro, de prata. Nós precisamos então edificar sobre o alicerce que é Cristo, um comportamento, uma atitude nobre, exemplar. Não é só levantar a mão, não é só dizer eu sou de Cristo. A questão é o que você está fazendo com a sua vida. Tem um peso, tem um peso. As pessoas estão mentindo, roubando, adulterando. A Bíblia diz: o que mentia não minta mais, o que roubava não roube mais. Estão adulterando a palavra, estão zombando da palavra, estão ensinando coisas erradas e estão fazendo o que querem das suas vidas. Às vezes estão na igreja levantando a mão, adorando a Deus, mas em casa estão fazendo o que bem querem, como querem. Estão xingando, roubando, maltratando. É só aparência, mas a Bíblia diz que tem um peso. Belsazar estava em uma festa particular, era dele e dos seus convidados, mas Deus entrou naquela festa. Deus entrou sem ser convidado naquela festa, para dizer a ele: olha, o que você está fazendo tem um peso. Olha para teu irmão, diz a ele: o que você está fazendo tem um peso. Tudo o que plantar você vai colher. Dá e ser-vos-á dado, boa medida. Como é? Sacudida, transbordante, recalcada, sacudida e... Eu quero que você entenda isso. O que você der vai voltar para você nesse nível. Se você só tem maldade no teu coração, você vai receber boa medida, sacudida, recalcada e transbordante de maldade na sua vida. Se você faz bem, você vai receber boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Tem um peso. Não importa se você é o presidente do Brasil, se você é o prefeito dessa cidade, o vereador, ou se você é só aquele que está em casa desempregado. O que você faz tem um peso. Ou você está edificando vidas, ou você está destruindo vidas. Ou você está edificando a sua vida, ou você está destruindo a sua vida. Isso é tão sério que Deus diz: não pensem que o corpo de vocês é de vocês. O corpo de vocês é meu. O seu corpo, a Bíblia diz que é de Deus. Estão dizendo aí: meu corpo, minhas decisões. A Bíblia não diz que o corpo é seu. A Bíblia diz que o corpo é de Deus, e Ele te emprestou. E Ele diz: aquele que destruiu o corpo que eu dei, eu o destruirei. Ou vocês não sabem que o teu corpo é templo do Espírito Santo? Estamos sendo pesados. Deus disse para mim: vocês estão sendo pesados. Eu estou pesando. Eu disse: Deus, misericórdia. Você foi pesado, Belsazar, e o teu peso está faltando. Se Deus pesar você hoje, se chegar hoje o limite do seu peso, olha bem no espelho. Olha bem no espelho e veja como está o teu peso diante de Deus. As suas atitudes, os seus comportamentos. O último aviso, ele diz: Pérez, tudo tem consequência. Tudo tem consequência. O seu reino foi dividido. Naquela noite, aquele homem que tinha como entrar na história, como um dos homens mais poderosos da terra, ele perdeu tudo. Os seus filhos perderam toda a sua herança, deixaram de ser príncipes para serem escravos.
A sua mãe, que era rainha, não era mais rainha, agora era escrava. Você já pensou isso? O que eu estou deixando, o que eu estou fazendo, o que eu estou colhendo hoje, o que eu estou colhendo agora na minha vida, na minha casa. O que você está colhendo é consequência do que você está plantando ao longo dos anos. Não só para você, mas para uma geração. É responsabilidade sua e é responsabilidade minha abençoar a geração que vem. A nossa descendência, Deus disse a Abraão: será bendita tu e a tua descendência, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você precisa então plantar coisas boas, não viver só para você, não viver só para aquilo que você entende que vai te fazer bem. Eu cresci em uma casa com 5 irmãos, e a nossa comida às vezes era muito pouca, e minha mãe nos ensinava dizendo: deixe para seu irmão. Então, quando nós íamos comer, eu não ia comer só pensando em mim, eu ia comer pensando nos meus 5 irmãos. E quando todo mundo já havia comido, então minha mãe dizia assim: pode comer, tudo o que está aí é seu. Isso me assustava. Mas isso me fazia entender que todos que comeram antes de mim tiveram que pensar em mim, tiveram que deixar a minha parte. Deus está dizendo: olha, tem consequências do que você faz. Naquela noite, a vida daquele rei mudou, mas mudou para pior, porque a Bíblia diz que Deus o chamou. Mas também naquela noite a vida de Daniel mudou. Daniel passou a ser o terceiro homem mais poderoso daquele reino. E quando Dario assumiu o reinado, Daniel continuou sendo o que ele era, o homem mais poderoso, o terceiro do reino. E eu quero então nesta noite te desafiar a isso. Eu quero nesta noite te perguntar: o que você vai fazer esta noite com a sua vida? O que você vai fazer agora que você está lendo na parede? O que você vai fazer? Qual é a decisão que você vai tomar? A Bíblia nos fala de homens de Deus que mudaram a vida deles, mudaram em uma noite. A Bíblia fala de José do Egito, que por causa de uma noite a vida dele foi mudada. Primeiro ele foi prisioneiro, escravo prisioneiro, mas depois, por causa de uma noite, ele se tornou o segundo no reino do Egito, primeiro ministro daquele reino. Por causa de uma noite, de um sonho de um homem, a vida dele mudou. O que você vai fazer da sua noite? José de Maria, decidido a deixar Maria, fugiu, abandonou Maria. Mas a Bíblia diz que de noite o anjo apareceu para ele e disse a ele: volta, José, porque o que a sua mulher espera é fruto do Espírito Santo. E naquele dia José decidiu ser o homem mais honrado, o homem mais nobre que eu conheço na Bíblia. Ele decide honrar e viver ao lado de Maria até os últimos dias da sua vida, com nobreza, e ser um pai exemplar, não só para Jesus, mas também para seus irmãos, porque Maria teve outros filhos.
e ser um homem bendito diante de Deus, porque ele largou mão das suas conclusões, dos seus sentimentos, e naquela noite ele decidiu ouvir o que Deus falou. O que você vai decidir hoje? A Bíblia fala de Jacó. Jacó estava voltando para casa, e ele tinha medo de morrer, porque até aquele dia ele era Jacó, usurpador, enganador, ladrão. Mas em uma noite ele encontra-se com o anjo do Senhor, e a Bíblia diz que durante toda a noite ele briga com o anjo do Senhor, e ele segura os pés do anjo do Senhor e diz: não vou te deixar sair daqui enquanto você não me abençoar. Eu não vou sair daqui enquanto você não me abençoar. E naquele dia, ou naquela noite, o anjo pergunta a ele: como é seu nome? E ele diz: meu nome? Ladrão. Meu nome? Usurpador, enganador. Ele disse: não é mais. Essa noite mudou a sua vida. Seu nome será Israel. Pá! E Jacó foi marcado na coxa, marcado na alma e marcado na história. Quando você vai ler lá em Hebreus capítulo 11, isso que eu acho lindo. Tem uma frase em Hebreus capítulo 11 que fala dos homens e mulheres de fé. E aí diz assim: e o mundo não era digno deles. Jacó, que começou a vida dele sendo ladrão, usurpador, agora está lá no rol dos homens de fé. E Deus diz a respeito desse homem, dizendo: o mundo não era digno dele, porque em uma noite ele decidiu deixar de ser Jacó para ser Israel. O anjo disse: me solta, porque a noite vai acabar. Ele disse: eu não vou te soltar. Se for necessário, a gente fica aqui o dia todo e passa outra noite juntos. Uma noite. O que é que você vai fazer com a sua noite hoje? O que você vai fazer com o que está escrito na sua parede? Uma noite, Jesus clama na cruz: está consumado. Em uma noite, Jesus mudou a história do mundo. Eu quero te dizer que, por causa dessa noite que Jesus disse: está consumado, a esperança para você. Tudo na sua vida pode ser perdoado, tudo na sua vida pode ser transformado, tudo na sua vida pode ser mudado. Você pode ser o pior homem, a pior mulher do mundo, mas por causa dessa noite que Jesus disse: está consumado, você pode se tornar um santo homem, uma santa mulher de Deus, e morar nos céus com Deus, e largar tudo e viver uma vida diferente, porque Cristo em uma noite mudou a história da humanidade. Em uma noite. Em uma noite a mão de Deus escreveu para Belsazar. Em uma noite a mão de Deus escreveu no corpo de Cristo as marcas do sangue da cruz. Em uma noite ele saiu esculpindo o corpo de Cristo, de cada pecado nosso, de cada crime nosso, para que pudéssemos ser perdoados. Se de uma noite ele condenou Belsazar, em uma noite ele perdoou a mim e a você. Por isso você pode escolher o que você vai fazer com a sua noite. O que você vai fazer? Daniel disse: você não viu o seu pai? Você não viu? Vocês não viram o que aconteceu no passado com os que vieram antes de nós? Vocês não viram? Eu vi, eu me lembro. Eu vi muitas vidas ceifadas, endemoniadas, destruídas por causa da idolatria, da feitiçaria. Eu vi, irmãos,
na minha família, na família dos meus vizinhos. Eu vi e vejo ainda. Daniel disse: você não viu? E Deus está te perguntando: você não viu? Então decida o que você vai fazer. O que você vai fazer da sua vida essa noite? O que você vai fazer? Eu quero profetizar que haverá restauração. Eu quero profetizar que haverá reconciliação. Eu quero profetizar que haverá perdão. Eu quero profetizar que essa noite será a melhor noite da sua vida. Não como foi para Belsazar, mas como foi para Daniel. Eu quero profetizar que nesta noite o teu coração se encontrará com o coração de Deus. Fica de pé.